O milionário finge paralisia e descobre que a menina que o ama de verdade é a mendiga. Caio nunca imaginou que sua vida bilionária poderia virar um pesadelo tão sujo. Aos 42 anos, com uma fortuna que poucos poderiam sonhar, ele tinha tudo: carro blindado, mansão na beira do mar e uma namorada linda, Lorena, que parecia perfeita no papel. Mas algo no olhar dela nunca bateu direito. A desconfiança corroía Caio por dentro, como um veneno silencioso. Então, numa noite pesada de dúvidas, ele decidiu fazer o impensável: fingir um acidente que o deixaria paraplégico. Não estava sozinho nessa loucura. Caio contratou médicos cúmplices, gente que podia manipular exames, laudos, até a própria realidade de sua suposta paralisia. Ele queria ver a verdadeira face de Lorena. Queria saber se ela aguentaria o peso da tragédia, ou se apenas estaria de olho no bolso bilionário. O dia do acidente aconteceu num piscar de olhos. Um carro capotado, gritos distantes, a ambulância rasgando o cio. Quando acordou na cama de casa, numa cadeira de rodas que parecia uma prisão, sentiu o clima congelar. Lorena, fria. Os olhos dela não brilharam, não leram dor ou medo no rosto dele. Só desapego, distância, como se fosse um fardo. A casa inteira parecia respirar tristeza, mas não era tristeza o que sentia o bilionário. Era um frio cortante de abandono. Do outro lado, Marta, a empregada que sempre esteve ali sem fazer barulho, veio até ele com um abraço apertado. Lágrimas escondidas, um calor humano que a fortuna não comprava. Caio aperfeiçoava a farsa enquanto observava o silêncio frio entre ele e Lorena. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. E nos encontros secretos com Gilmar, o motorista leal, começaram a surgir as primeiras pistas. Telefones apagados, conversas sussurradas, documentos que sumiam num passe de mágica. De repente, uma teia enorme de mentiras. Lorena não era só uma namorada distante. Ela arquitetava golpes, fraudes que podiam destruir tudo o que Caio construiu. E pior, tinha um advogado corrupto no meio desse jogo imundo. Uma rede de traição tão profunda que fazia o coração do milionário doer mais do que qualquer suposta paralisia. O ápice dessa loucura veio numa festa de aniversário. Parecia só um número, uma comemoração qualquer, mas virou um ringue. Caio, na cadeira, firme como nunca, mostrou para todo mundo o rosto de Lorena. A traição, as mentiras, o esquema. O silêncio deu lugar a olhares chocados, murmúrios cortantes. Lorena foi levada pela polícia, algemada, gritando que era mentira, mas ninguém mais acreditava. No meio do caos, Caio sentiu algo estranho crescer dentro dele, uma mistura de alívio e vazio. Se livrou da falsidade, mas perdeu o que achava que era amor. E aí viu de verdade o valor dos braços que o seguravam, das palavras que confortavam, como as de Marta, que nunca deixou de estar ali, mesmo quando ninguém mais quis. Mas apergo. Quem vale a pena? Enquanto essa dúvida queima na garganta de Caio, o jogo só começou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A festa estava um caos total. Lado a lado, os rostos se torceram em choque e indignação. O escândalo de Lorena era o assunto do momento, mas Caio sentiu um misto de alívio e incompreensão. Ele tinha exposto a verdade, mas o vazio que residia no peito continuava a se expandir. O entusiasmo do público se dissipou, substituído por murmúrios nervosos. Os sonhos se tornaram um pesadelo e tudo ao seu redor parecia distorcido.
Mas havia algo mais à espreita nas sombras. No meio da confusão, algo chamou a atenção de Caio. Um brilho metálico que reluzia sob a luz forte do candelabro. Ele virou a cabeça e viu Gilmar, seu motorista, com o celular na mão. O homem estava pálido, quase em choque, enquanto olhava para a tela. Caio franziu a testa. Não tinha visto Gilmar agir assim antes. Gilmar, o que está acontecendo? Ele tentou se aproximar, mas o motorista deu um passo para trás, como se tivesse sido atingido por um raio. Caio, eu não sei como dizer isso, mas... Gilmar hesitou, a voz trêmula. Você precisa ver isso. O bilionário sentiu um nó na garganta. Ele nunca havia visto Gilmar tão nervoso. O que é? É sobre Lorena. E Marta também. Ele olhou ao redor como se confirmasse a presença de outras pessoas. Eu vi um vídeo. Que vídeo? A tensão crescia como um vapor quente em seus pulmões. A sala estava cheia de curiosidade, mas Gilmar puxou Caio para um canto, longe dos olhares curiosos. Quando Gilmar finalmente mostrou o vídeo, Caio sentiu o mundo sob seus pés desabar. A cena que corria na tela mostrava Marta em uma conversa privada com Lorena, em um café, rindo e planejando algo. Alguém tinha filmado e as palavras cortavam como facas. Não, isso não pode ser real. Caio murmurou, revivendo o momento em que Marta lhe oferecera conforto. Cada abraço, cada palavra parecia agora uma farsa. A mulher que tinha sido seu porto seguro era parte de toda a traição. Eles estavam combinando algo, um plano para enganar você, Caio. Isso é muito maior do que a gente pensava. Gilmar parecia apavorado, os olhos arregalados de desespero. Mas por quê? Por que Marta faria isso? A dor apertava, um laço de angústia se formando à medida que a compreensão despedaçava sua confiança. E mais perguntas surgiam à mente. O que mais ele não sabia? Não sei, mas isso não é tudo. Olha. Gilmar continuou, deslizando o dedo no celular, revelando mais imagens. Caio sentiu seu coração acelerar. Marta e Lorena apareciam em cenas que sugeriam uma aliança. Algo maior estava em jogo. Os olhos de Caio se focaram em um documento que passava rapidamente. Uma folha com nomes e cifras impressionantes. Era uma lista de transações, e seu estômago revirou. Ele viu seu próprio nome, como se fosse uma isca em uma armadilha. Sabotagem, desvio de fundos. A festa ao redor continuava. Mas Caio estava perdido em um labirinto de traição e manipulação. A verdade era mais dura do que qualquer mentira que Lorena poderia ter criado. Marta, a única que realmente se importava. A confusão tomou conta dele e uma raiva fervilhante despertou dentro de si. Gilmar, precisamos descobrir o que elas estão planejando. Não podemos deixar que isso continue. Ele sentiu a adrenalina correr pelo corpo, a necessidade de agir. Espera, Gilmar respondeu, sua voz hesitante. Acho que há mais. Caio, eu consegui mais informações. Olha! Mas antes que pudéssemos prosseguir, um grito cortou a sala. Uma figura familiar apareceu. Todo mundo virou-se e a sensação de segurança desapareceu de vez. Era Marta, mas algo em seu olhar havia mudado. Ela não parecia mais submissa. Havia uma nova assertividade que Caio nunca tinha visto antes. Caio, ela gritou com uma intensidade que queimava. Precisamos conversar. Tudo tem que ser esclarecido agora. E assim, no centro daquela festa que era uma farsa, novas revelações começaram a brotar como flores venenosas. O que mais estava escondido? E que traições ainda estavam à espreita? O jogo, definitivamente, não havia terminado. A sala estava recheada de murmúrios e olhares perplexos. Caio ficou paralisado ao ver Marta se aproximando com uma energia intensa. O impacto das revelações anteriores ainda pulsava nas veias dele, e agora o coração batia acelerado, quase como se tivesse tentando se libertar do peito. Caio! A voz dela ecoou, e a multidão silenciou instantaneamente. Precisamos conversar. Tudo tem que ser esclarecido agora. Havia um tipo de fogo em seu olhar que deixava Caio em alerta. Ele queria entender.
Mas, ao mesmo tempo, um aperto no estômago sugeria que o pior ainda estava por vir. Sem pensar, ele gesticulou para Gilmar se afastar, ainda segurando o celular. Eu não quero mais saber de segredos. O que você e Lorena estavam planejando? A frustração escapava de seus lábios, misturada à dor de ter sido traído. Marta respirou fundo, como se estivesse buscando coragem. Caio, você não entende. Lorena não é a única por trás disso. O plano é muito mais complexo. Ela parecia prestes a desmoronar, mas as palavras saíram como um rugido. Eu sou parte dele, mas não do jeito que você imagina. O tempo parou. As pessoas ao redor trocavam olhares confusos, algumas sussurrando em voz baixa. O que você quer dizer? Caio perguntou, sua voz tremendo. Eu sou sua irmã. A confissão cortou o ar. O choque paralisou Caio. Marta, sua confiável empregada, sempre tão presente na sua vida, se revelou como alguém muito mais próximo. Sofri para me manter longe de você, para que você não soubesse a verdade. Havia razões. A voz dela vacilava, mas a determinação se mantinha. Como assim? Que razões? Ele mal conseguia processar. Os rostos ao redor pareciam se desfocar, como se o mundo desmoronasse. Você não pode estar falando sério. Eu sou filha do seu pai, e a verdade é que Lorena estava certa. Eu apenas não queria que você soubesse. Mas ela não só me amava, usava nosso vínculo contra você. Marta disse apontando para o celular que Gilmar ainda segurava. As gravações não são só sobre ela e eu. Existe uma conspiração muito maior. Neste instante, um estrondo abrupto interrompeu a conversa. A porta da mansão se abriu com um estrondo, e um grupo de homens de terno, com expressões sérias, entrou. Senhor Caio, temos uma situação. Um deles, de rosto sombrio, se adiantou, desenhando o olhar carregado de intenções. Quem são vocês? Caio perguntou, o pânico começando a crescer. Estamos aqui por ordens do Ministério Público. Existem acusações graves contra você e envolvidos na sua empresa. O clima se tornou elétrico. Caio, com a pulseira da realidade apertando os pulsos, sentiu como se todo o solo sob seus pés estivesse se movendo. Tudo o que ele conhecia estava se desintegrando diante dele. Um pânico profundo tomou conta dele, mas ao mesmo tempo, algo mais, uma raiva borbulhante. Marta, a mulher que ele via como um pilar, agora era parte do caos que o cercava. E Lorena, a namorada perfeita, fora uma serpente disfarçada. Espera, um minuto! Caio gritou, sua voz atravessando o tumulto enquanto as primeiras correntes de confusão tomavam conta do ambiente. Mais do que isso, me digam o que está acontecendo. O que mais eu não sei. A cada segundo que passava, a farsa se tornava realidade e os sentimentos de traição e dor se tornavam mais intensos. E naquele momento, na frente de todos, enquanto o caos tomava conta, Caio percebeu que a resposta à sua pergunta estava longe de ser simples. O que mais estava escondido nas sombras? Quem realmente ele poderia confiar? Uma única certeza surgiu em sua mente. O jogo havia mudado mais uma vez. E ele estava prestes a descobrir verdades ainda mais devastadoras. A sala estava cheia de murmúrios e olhares perplexos. Caio ficou paralisado ao ver Marta se aproximando com uma energia intensa. O impacto das revelações anteriores ainda pulsava nas veias dele, e agora o coração batia acelerado, quase como se estivesse tentando se libertar do peito. Caio, a voz dela ecoou. E a multidão silenciou instantaneamente. Precisamos conversar. Tudo tem que ser esclarecido agora. Havia um tipo de fogo em seu olhar que deixava Caio em alerta. Ele queria entender, mas ao mesmo tempo, um aperto no estômago sugeria que o pior ainda estava por vir. Sem pensar, ele gesticulou para Gilmar se afastar, ainda segurando o celular. Eu não quero mais saber de segredos. O que você e Lorena estavam planejando? A frustração escapava de seus lábios, misturada à dor de ter sido traído. Marta respirou fundo, como se estivesse buscando coragem. Caio. Você não entende.
Lorena não é a única por trás disso. O plano é muito mais complexo. Ela parecia prestes a desmoronar, mas as palavras saíram como um rugido. Eu sou parte dele, mas não do jeito que você imagina. O tempo parou. As pessoas ao redor trocavam olhares confusos, algumas sussurrando em voz baixa. O que você quer dizer? Caio perguntou, sua voz tremendo. Eu sou sua irmã. A confissão cortou o ar. O choque paralisou Caio. Marta, sua confiável empregada, sempre tão presente na sua vida, se revelou como alguém muito mais próximo. Sofri para me manter longe de você, para que você não soubesse a verdade. Havia razões. A voz dela vacilava, mas a determinação se mantinha. Como assim? Que razões? Ele mal conseguia processar. Os rostos ao redor pareciam se desfocar, como se o mundo desmoronasse. Você não pode estar falando sério. Eu sou filha do seu pai. E a verdade é que Lorena estava certa. Eu apenas não queria que você soubesse, mas ela me usava contra você. Marta disse, apontando para o celular que Gilmar ainda segurava. As gravações não são só sobre ela e eu. Existe uma conspiração muito maior. Neste instante, um estrondo abrupto interrompeu a conversa. A porta da mansão se abriu com um estrondo, e um grupo de homens de terno, com expressões sérias, entrou. Senhor Caio, temos uma situação. Um deles, de rosto sombrio, se adiantou, desenhando um olhar carregado de intenções. Quem são vocês? Caio perguntou, o pânico começando a crescer. Estamos aqui por ordens do Ministério Público. Existem acusações graves contra você e envolvidos na sua empresa. O clima se tornou elétrico. Caio, com a pulseira da realidade apertando os pulsos, sentiu como se todo o solo sob seus pés estivesse se movendo. Tudo o que ele conhecia estava se desintegrando diante dele. Um pânico profundo tomou conta dele, mas ao mesmo tempo, algo mais, uma raiva fervilhante. Marta, a mulher que ele via como um pilar, agora era parte do caos que o cercava. E Lorena, a namorada perfeita, fora uma serpente disfarçada. Espera um minuto! Caio gritou, sua voz atravessando o tumulto, enquanto as primeiras correntes de confusão tomavam conta do ambiente. Mais do que isso, me digam o que está acontecendo. O que mais eu não sei? A cada segundo que passava, a farsa se tornava realidade, e os sentimentos de traição e dor se tornavam mais intensos. E antes que pudesse continuar, outro homem, mais velho e de gravata vermelha, se virou, baqueando um olhar direto em Caio. Você deve saber que está sendo investigado por corrupção, desvio de fundos e envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. Caio sentiu o chão desabar. Ele abriu os lábios, mas as palavras não vieram. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, as expressões variando entre incredulidade e escárnio. O jogo em que ele estava envolvido se expandia como um labirinto sem fim, e cada revelação trazia consigo mais desespero. Não, isso não pode ser real. Ele se forçou a dizer, mas já não tinha certeza do que era verdade. E então, a reviravolta chegou como um raio. E não se esqueça, Caio, disse o homem de gravata vermelha, olhos afiados como facas. Temos informações sobre você que nem mesmo você conhece. As palavras ecoaram, cada sílaba pesada como um peso no peito. Caio sentiu o giro do mundo ao seu redor. O que mais estaria escondido? E principalmente, quem era o verdadeiro Caio? Amigos, família, até mesmo quem ele pensava que amava, poderiam ser peças de um tabuleiro que ele nem mesmo havia aprendido a jogar. Essa revelação final deixou o ar tenso. O jogo tinha mudado de novo, e qualquer segurança que ele tinha desmoronou. Caio sabia que teria que enfrentar não apenas o que está à sua frente, mas as sombras do seu próprio passado. E no fundo, ele percebeu. A verdade estava mais distante do que a mentira. A tensão na sala era palpável. A revelação de Marta, sua irmã, ainda girava na mente de Caio como um caça-níqueis descontrolado. Ele mal conseguia processar as palavras dela quando o homem de gravata vermelha prosseguiu com suas acusações. Mas antes que qualquer coisa fosse resolvida, um estrondo cortou o ar.
A porta foi escancarada e vários homens armados invadiram a festa, cercando a sala como um bando de predadores famintos. Os convidados se espalharam, gritos e sussurros ecoando por toda a mansão de luxo. A figura à frente, um homem de expressão carrancuda, interrompeu o caos como um trovão. Caio, você precisa vir conosco. A ordem soou firme e gelada. O choque fez o coração dele acelerar. Ele piscou, tentando entender a situação. Quem são vocês? Ele tentava ganhar um tempo. O olhar se movia entre os rostos aterrorizados, incluindo Marta, que agora parecia tão frágil e perdida. Agentes do FBI, estamos investigando suas atividades. Precisamos interrogar você sobre algumas transações que ligam sua empresa a um grande esquema de lavagem de dinheiro. Mas eu não sei do que vocês estão falando. As palavras saíram em um tremor desesperado. O vazio no estômago crescia, enquanto ele encarava a derrota. Estava cercado, preso entre os homens de terno e a revelação que sua própria irmã havia compartilhado. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um grito cortou a tensão. Caio! A voz de Lorena ecoou como um grito de socorro. Ela estava parada, pálida como um fantasma, e o terror escrito em seu rosto. Me deixe em paz! Ela parecia prestes a desabar. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não sabe o que está acontecendo, Lorena. Caio sentia a raiva que começava a ferver dentro dele. Não tinha certeza de em quem confiar, mas ela se tornou um ponto fixo de caos na sua vida. Caio, tá tudo fora de controle. As palavras de Lorena soaram desesperadas, mas um brilho em seus olhos fez com que a suspeita tornasse a reinar. Eu não sou quem você pensa. Um murmurinho começou a crescer entre a multidão em choque. Caio olhou para Marta, onde a incredulidade se misturava à frustração. Como se tudo tivesse desmoronado em um único momento, ele percebeu que a traição não vem só de um lugar. Não, Lorena continuou, com uma entonação que soava urgente. Eu sou uma agente disfarçada. Meu âmago era te proteger. Pensei que poderia ajudar a desmontar essa rede criminosa sem que você soubesse. Não queria que você se machucasse. A certeza veio como um soco na cara. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem final era ainda mais grotesca. Você estava me usando? A traição que pensava estar por trás de Lorena agora se refletia no espelho. Caio estava cercado por mentiras. Os homens do FBI olharam uns para os outros, como se fossem legionários prontos para um ataque. Senhor Caio, disse um deles, com um olhar calculista, você está em sérios apuros, mas temos uma proposta. Se você colaborar, pode conseguir uma saída. Caio sentiu sua mente girar. O que exatamente estavam propondo? E a dor da traição, da desconfiança, se pesava mais e mais. Ele não podia acreditar em mais ninguém, nem mesmo nos que estavam ali para tentar proteger a lei. Mas, em meio a tudo isso, um movimento rápido de Marta chamou sua atenção. Ela estava escondendo algo. Alguém disparou um flash de luz. Uma câmera? Um celular? Caio levou um susto e antes que pudesse perguntar, o chão sob seus pés se abriu. A verdade estava prestes a explodir. O som de sirenes cortou o ar e Caio sentiu que estar preso em uma situação onde cada alicerce da sua vida parecia estar se desmoronando. Naquele momento, um pensamento atravessou sua mente. Se a revelação de Marta e Lorena não eram as únicas verdades alteradas, as sirenes se aproximavam. O desespero se instalou novamente enquanto um novo mistério surgia. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, quem realmente estava com ele? E quem era apenas uma máscara em meio ao caos? A tensão na sala era palpável. A revelação de Marta, sua irmã, ainda girava na mente de Caio como um caça-níqueis descontrolado. Ele mal conseguia processar as palavras dela, quando o homem de gravata vermelha prosseguiu com suas acusações. Mas antes que qualquer coisa fosse resolvida, um estrondo cortou o ar. A porta foi escancarada, e vários homens armados invadiram a festa, cercando a sala como um bando de predadores famintos. Os convidados se espalharam, gritos e sussurros ecoando por toda a mansão de Caio, você precisa vir conosco.
A ordem soou firme e gelada. Ele piscou, tentando entender a situação. Quem são vocês? Ele tentava ganhar um tempo. O olhar se movia entre os rostos aterrorizados, incluindo Marta, que agora parecia tão frágil e perdida. Agentes do FBI, estamos investigando suas atividades. Precisamos interrogar você sobre algumas transações que ligam sua empresa a um grande esquema de lavagem de dinheiro. Mas eu não sei do que vocês estão falando. As palavras saíram em um tremor desesperado. O vazio no estômago crescia enquanto ele encarava a derrota. Estava cercado, preso entre os homens de terno e a revelação que sua própria irmã havia compartilhado. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um grito cortou a tensão. Caio! A voz de Lorena ecoou como um grito de socorro. Ela estava parada, pálida como um fantasma, e o terror escrito em seu rosto. Me deixe em paz. Ela parecia prestes a desabar. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não sabe o que está acontecendo, Lorena. Caio sentia a raiva que começava a ferver dentro dele. Não tinha certeza de em quem confiar, mas ela se tornou um ponto fixo de caos na sua vida. Caio, está tudo fora de controle. As palavras de Lorena soaram desesperadas, mas um brilho em seus olhos fez com que a suspeita tornasse a reinar. Eu não sou quem você pensa. Um murmurinho começou a crescer entre a multidão em choque. Caio olhou para Marta, a incredulidade se misturando à frustração. Como se tudo tivesse desmoronado em um único momento, ele percebeu que a traição não vinha só de um lugar. Não, Lorena continuou, com uma entonação que soava urgente. Eu sou uma agente disfarçada. Meu âmago era te proteger. Pensei que poderia ajudar a desmontar essa rede criminosa sem que você soubesse. Não queria que você se machucasse. A certeza veio como um soco na cara. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem final era ainda mais grotesca. Você estava me usando? A traição que pensava estar por trás de Lorena agora se refletia no espelho. Caio estava cercado por mentiras. Os homens do FBI olharam uns para os outros, como se fossem legionários prontos para um ataque. Senhor Caio, disse um deles, com um olhar calculista, você está em sérios apuros, mas temos uma proposta. Se você colaborar, pode conseguir uma saída. Caio sentiu sua mente girar. O que exatamente estavam propondo? E a dor da traição, da desconfiança, se pesava mais e mais. Ele não podia acreditar em mais ninguém, nem mesmo nos que estavam ali para tentar proteger a lei. Mas, em meio a tudo isso, um movimento rápido de Marta chamou sua atenção. Ela estava escondendo algo. Alguém disparou um flash de luz. Uma câmera? Um celular? Caio levou um susto e, antes que pudesse perguntar, uma explosão ressoou, cortando o ar com um estrondo ensurdecedor. A casa tremeu. Vidros estouraram e o chão sob seus pés vibrou como se um terremoto o estivesse engolindo. Um pânico absoluto tomou conta da sala. Todos gritaram, enquanto pedaços de madeira e contas de cristal voavam para todos os lados. Caio viu Lorena ser lançada contra a parede e Marta tentando proteger-se atrás de Caio. Ele olhou para o lado e viu um grupo de homens encapuzados avançando. Mares de fumaça se espalharam enquanto alguém gritava ordens. É uma invasão! O terror tomou conta de todos. Caio tentou se mover, mas mais uma explosão próxima o jogou de volta, derrubando-o da cadeira. Caio, levante-se! Marta gritou, puxando-o pela camisa. Mas ele mal conseguia processar. Não era apenas uma invasão. Era um ataque. Um ataque a ele, à sua vida, a tudo o que conhecia. Ele se perguntou se aquela era a reviravolta que não esperava. Mas antes que pudesse respirá-lo, a fumaça começou a se dissipar. Ele levantou a cabeça e, em meio ao caos e confusão, avistou nada menos que o rosto do seu pai, de pé, ali, na entrada da sala. Caio! Gritou o homem, seus olhos transmitindo uma mistura de alívio e desespero. Você precisa ouvir. A verdade é mais perigosa do que você imagina. O choque foi um soco em seu estômago. Seu pai, um homem que havia considerado perdido. Como ele estava aqui? E mais importante, que verdade era essa que poderia ser tão devastadora?
A pergunta ecoou na mente de Caio, enquanto a sala se tornava um campo de batalha. E então, tudo começou a girar novamente. O que mais ele não sabia? Que segredos mais sombrios aguardavam para serem revelados? A batalha pela verdade, agora, realmente estava apenas começando. A tensão na sala era palpável. A revelação de Marta, sua irmã, ainda girava na mente de Caio como um caça-níqueis descontrolado. Ele mal conseguia processar as palavras dela, quando o homem de gravata vermelha prosseguiu com suas acusações. Mas antes que qualquer coisa fosse resolvida, um estrondo cortou o ar. A porta foi escancarada e vários homens armados invadiram a festa, cercando a sala como um bando de predadores famintos. Os convidados se espalharam, gritos e sussurros ecoando por toda a mansão de luxo. A figura à frente, um homem de expressão carrancuda, interrompeu o caos como um trovão. Caio, você precisa vir conosco. A ordem soou firme e gelada. Ele piscou, tentando entender a situação. Quem são vocês? Ele tentava ganhar um tempo. O olhar se movia entre os rostos aterrorizados, incluindo Marta, que agora parecia tão frágil e perdida. Agentes do FBI, estamos investigando suas atividades. Precisamos interrogar você sobre algumas transações que ligam sua empresa a um grande esquema de lavagem de dinheiro. Mas eu não sei do que vocês estão falando. As palavras saíram em um tremor desesperado. O vazio no estômago crescia enquanto ele encarava a derrota. Estava cercado, preso entre os homens de terno e a revelação que sua própria irmã havia compartilhado. Mas antes que pudesse pensar em qualquer coisa, um grito cortou a tensão. Caio! A voz de Lorena ecoou como um grito de socorro. Ela estava parada, pálida como um fantasma, e o terror escrito em seu rosto. Me deixe em paz. Ela parecia prestes a desabar. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não sabe o que está acontecendo, Lorena. Caio sentia a raiva que começava a ferver dentro dele. Não tinha certeza de em quem confiar, mas ela se tornou um ponto fixo de caos na sua vida. Caio, está tudo fora de controle. As palavras de Lorena soaram desesperadas, mas um brilho em seus olhos fez com que a suspeita a tornasse a reinar. Eu não sou quem você pensa. Um murmurinho começou a crescer entre a multidão em choque. Caio olhou para Marta, a incredulidade se misturando à frustração, como se tudo tivesse desmoronado em um único momento. Ele percebeu que a traição não vinha só de um lugar. Não, Lorena continuou, com uma entonação que soava urgente. Eu sou uma agente disfarçada. Meu âmago era te proteger. Pensei que poderia ajudar a desmontar essa rede criminosa sem que você soubesse. Não queria que você se machucasse. A certeza veio como um soco na cara. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem final era ainda mais grotesca. Você estava me usando? A traição que pensava estar por trás de Lorena agora se refletia no espelho. Caio estava cercado por mentiras. Os homens do FBI olharam uns para os outros, como se fossem legionários prontos para um ataque. Senhor Caio, disse um deles, com um olhar calculista, você está em sérios apuros, mas temos uma proposta. Se você colaborar, pode conseguir uma saída. Caio sentiu sua mente girar. O que exatamente estavam propondo? E a dor da traição, da desconfiança, se pesava mais e mais. Ele não podia acreditar em mais ninguém, nem mesmo nos que estavam ali para tentar proteger a lei. Mas em meio a tudo isso, um movimento rápido de Marta chamou sua atenção. Ela estava escondendo algo. Alguém disparou um flash de luz. Uma câmera? Um celular? Caio levou um susto, e antes que pudesse perguntar, uma explosão ressoou, cortando o ar com um estrondo ensurdecedor. A casa tremeu, vidros estouraram e o chão sob seus pés vibrou como se um terremoto o estivesse engolindo. Um pânico absoluto tomou conta da sala. Todos gritaram, enquanto pedaços de madeira e contas de cristal voavam para todos os lados. Caio viu Lorena ser lançada contra a parede e Marta tentando proteger-se atrás de Caio. Ele olhou para o lado e viu um grupo de homens encapuzados avançando,
Mares de fumaça se espalharam enquanto alguém gritava ordens. É uma invasão! O terror tomou conta de todos. Caio tentou se mover, mas mais uma explosão próxima o jogou de volta, derrubando-o da cadeira. Caio, levante-se! Marta gritou, puxando pela camisa. Mas ele mal conseguia processar. O chão estava uma zona de guerra. A luz piscou, sombras se mesclavam, e a confusão era imensa. Eles estão aqui por você! Um homem gritou, enquanto um laser vermelho dançava pela sala. O caos estava em um ponto de ebulição. O que estava acontecendo? Mas então uma figura emergiu da fumaça. Caio não pôde acreditar no que via. Era seu pai. Não o pai que ele pensava ter morrido anos atrás, mas um homem que ele achava que não voltaria a ver. A aura de autoridade dele trouxe um silêncio momentâneo ao tumulto. Caio, temos que sair agora, ele disse, seus olhos fixos nos homens armados. O tom de sua voz era urgente, mas havia um frio que fez Caio hesitar. Você está vivo? Caio mal pôde pronunciar as palavras. Mas como? O resto do mundo desapareceu ao seu redor enquanto o passado batia à sua porta, mais intenso que uma explosão, e a verdade começava a desmoronar como cartas de baralho. Depois de tudo o que fizemos, você precisa entender, disse o pai, sem conseguir completar a frase. A tensão no ar era quase insuportável, como se as respostas estivessem a poucos segundos de serem reveladas. E então, a reviravolta que ninguém esperava aconteceu. Eu sou o verdadeiro líder da operação. Tudo isso foi para te proteger, Caio. A sua vida estava em perigo e eu precisei te manter afastado. Os ecos da revelação invadiram a sala. Caio sentiu seu coração parar por um segundo. Olhos arregalados, bocas abertas, o ar quente. Desde quando a vida dele virou um tabuleiro de xadrez onde o pai era o chefe de um jogo criminoso? Ele olhou para Marta e Lorena, esperando ver apoio, explicações. Mas ao invés disso, viu apenas o reflexo de sua própria confusão. A única certeza que ainda restava era que a fragilidade de sua realidade agora estava mais exposta do que nunca. Ele estava no centro de um furacão, e as dúvidas cortavam como um gume afiado. O que mais estava escondido? A pergunta ressoava em sua mente, e a resposta poderia mudar tudo. A tensão na sala era palpável. A revelação de Marta, sua irmã, ainda girava na mente de Caio como um caça-níqueis descontrolado. Ele mal conseguia processar as palavras dela, e o homem de gravata vermelha seguia com suas acusações. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, um estrondo cortou o ar. A porta foi escancarada com tanta força que quase saiu de suas dobradiças. Vários homens armados invadiram a festa, cercando a sala como um bando de predadores famintos. Os convidados se dispersaram, gritos e sussurros ecoando pela mansão de luxo. A figura à frente. Um homem de expressão carrancuda interrompeu o caos com um grito. Caio, você precisa vir conosco. Quem são vocês? Caio perguntou tremendo, tentando entender a situação. O olhar aterrorizado de Marta e de Lorena o fez sentir a adrenalina disparar. Os homens não pareciam brincadeiras. A tensão era eletrificada. Agentes do FBI, estamos investigando suas atividades. Precisamos interrogar você sobre algumas transações que ligam sua empresa a um grande esquema de lavagem de dinheiro. As palavras do homem soaram como um soco no estômago de Caio. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O vazio no estômago crescia enquanto encarava a desgraça. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, Lorena empurrou-se para a frente, pálida como um fantasma. Caio, me escute, não é o que você está pensando. Lorena, você estava me usando ou não? A frustração e a sensação de traição precisavam sair dele. Todo mundo estava preso em suas próprias mentiras, e agora ele não sabia em quem podia confiar. Eu sou uma agente disfarçada. Meu objetivo sempre foram os criminosos ao seu redor. Pensei que poderia ajudar sem você saber. Não queria que você se machucasse.
O desespero na voz dela era palpável, mas Caio não conseguia rasgar o véu da dúvida. Os homens do FBI se trocaram olhares nervosos. Senhor Caio, falou um deles, você precisa cooperar. Isso envolve muito mais do que você imagina. Caio estava prestes a responder, quando um movimento rápido de Marta chamou sua atenção. Ela estava escondendo algo. O tempo pareceu congelar quando um flash de luz cortou a fumaça. Antes que ele pudesse perguntar, a explosão ressoou com um estrondo ensurdecedor. A casa tremeu, vidro estourou, e um pânico absoluto tomou conta da sala. Todos gritaram enquanto pedaços de madeira e cristais voavam para todos os lados. E, em meio ao caos, a figura do pai de Caio emergiu da fumaça. Ele não podia acreditar nos próprios olhos. Caio, temos que sair agora! Seu pai, o homem que pensava ter perdido, a substância de seu passado estava ali, gritante. Você está vivo? Caio balbuciou, o choque retratando sua incredulidade. Mas como, depois de tudo? Depois de tudo que fizemos, você precisa entender, disse o pai, e os ruídos da sala pareciam se aquietar em torno dele. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Mas as palavras não eram sequer terminadas. Uma pergunta fugaz pairava no ar. O que sua vida realmente era? Então, a reviravolta que ninguém esperava aconteceu. Eu sou o verdadeiro líder da operação. Tudo isso foi para te proteger, Caio. As palavras eram um soco no estômago. Desde quando a vida dele era um jogo? Os olhares estavam em Caio, espelhos da sua confusão. Você organizou tudo isso? A trama inteira? A incredulidade se mesclava com a raiva. Era uma rede de mentiras e manipulações. E seu pai era o mestre de marionetes. As revelações mais sombrias estavam apenas começando a desabrochar. Mas, enquanto os ecos da revelação se espalhavam, um homem encapuzado entrou correndo, derrubando as coisas pelo caminho. É uma armadilha, gritou ele. Todos vocês estão em perigo. A urgência na voz dele fez o coração de Caio disparar. Calafrios percorreram sua espinha, e uma onda de pavor tomou conta. A verdade do coração da trama começava a se revelar. Do que você está falando? Caio perguntou, sua voz tremendo. A confusão ainda reinava, mas agora havia um novo senso de urgência. O que mais estava escondido sob a superfície? E nesse momento, a sala inteira pareceu se agitar com a expectativa. A pergunta pairava no ar. Quem realmente estava no controle? E qual era o verdadeiro objetivo por trás de todo aquele caos? A festa se transformara em um campo de batalha, sem garantias de quem sairia ileso dessa batalha entre segredos e revelações. Uma única certeza surgiu na mente de Caio. Cada passo que ele dera o levara a esse momento, e a verdade era mais letal do que qualquer arma apontada em sua direção. A vida que ele conhecia, a confiança que ele tinha, tudo estava prestes a desmoronar. E enquanto os gritos e o barulho aumentavam, ele se perguntava: que destino nos aguardava? A tensão na sala era palpável. A confusão se espalhava como fumaça, e os homens armados pareciam figuras de um pesadelo coletivo. Caio sentia seu coração disparar. Cada palavra de seu pai ecoava em sua mente. A verdade é mais perigosa do que você imagina. Mas o que isso realmente significava? Ouvindo o pânico, Caio desviou o olhar rapidamente para Lorena, com seus olhos arregalados e expressão de total desespero. Caio, ela gritou, acredite em mim, não sou a inimiga. Mas ali, com os agentes armados, tudo parecia uma grande armadilha, e a confiança estava morta. Um barulho alto fez Caio se virar. Um dos homens encapuzados avançou, quase derrubando uma mesa. O resto dos homens armados apontou as armas. O caos estava em um crescendo. Saia do caminho, Caio! O grito de um dos agentes o cortou. O medo o constrangia, mas a adrenalina também o encorajava. Ele sabia que precisava agir rápido. Espere! O que vocês querem? Ele gritou, sua voz tremendo. Mas sua pergunta se perdeu entre os gritos e o barulho de chocar vidros quebrados.
Ele então viu seu pai, a expressão carregada de preocupação, como se estivesse pronto para desmoronar. Caio, escute! O homem parecia mais desesperado do que nunca. Foi então que os homens de terno começaram a avançar, intimidados pela escalada da tensão. Caio não tinha para onde correr. O tempo parecia parar enquanto os olhares se cruzavam numa dança de desespero e ofensas. Ele não sentia mais o chão sob seus pés. Estava cercado. E, de repente, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala. Uma explosão eclodiu em meio ao tumulto, fazendo as paredes tremerem. Fezes, risco de incêndio e destruição. Caio ficou paralisado. Ao cair no chão, ele viu o que parecia ser uma porta ao fundo da sala abrindo-se. Dentro dela, a luz pulsava. Ele fechou os olhos, esperando o pior. Mas o pior era algo que ele nunca imaginou. Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, uma figura familiar surgiu do outro lado. Era a mãe dele. O coração de Caio quase parou. A mulher que ele acreditava estar morta havia anos, agora estava ali, viva e saudável. E a expressão em seu rosto era de um profundo desespero. Caio, você precisa sair agora. A verdade está prestes a se revelar. Os agentes armas começaram a hesitar, e o pai de Caio olhou para a mãe, confusão e desespero passando por ele como um relâmpago. Como você está aqui? Caio mal pôde respirar, a realidade sendo estrangulada por um turbilhão emocional. A mãe avançou, sua voz ecoando com a certeza de quem entendeu tudo. Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. O que foi prometido e os segredos escondidos por trás das suas vidas. Tudo isso é parte de um jogo maior. Enquanto as palavras dela ressoavam no ar, uma nova onda de choque dominou a sala. Os homens que antes pareciam controlados agora estavam confusos. O que você quer dizer? Um dos agentes perguntou, sua voz hesitante. Todo esse tempo, sua vida foi uma farsa, Caio. Ela se virou para ele, os olhos cheios de uma dor silenciosa. Você é parte de uma família muito maior do que pensa. Ninguém é quem realmente parece ser. A sua vida, a vida de todos nessa sala está entrelaçada em uma trama de corrupção que vai além do que vocês podem imaginar. A revelação atingiu Caio como uma onda, e os pedaços de seu mundo começaram a se desintegrar. Enquanto ele tentava reunir os fragmentos, uma última explosão ecoou dentro da casa. Acredito que ouviram um grito, mas tudo que Caio conseguia ver era sua mãe, fogos de artifício na expressão dela, e a sensação de que a verdade não era o que ele esperava. Ele não fazia ideia do que viria a seguir, mas uma coisa era certa: o jogo nunca esteve sob seu controle. A sala estava em chamas e Caio se questionava quem realmente era. A verdade estava mais distante do que nunca, e cada nova revelação o levava a um abismo ainda mais profundo. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a se revelar? Essa nova fase estava apenas começando. O caos tinha tomado conta da sala. Ouvindo os gritos e a confusão, Caio se virou para sua mãe, os olhos dela cheios de uma mistura de alívio e tristeza. Caio, você precisa entender que nem tudo é o que parece. A sua vida é muito mais complexa do que você imagina. Ela falava rápido, mas o estrondo das explosões interferia, fazendo seu discurso parecer fragmentado, como se estivesse lutando contra um turbilhão. Eu sou parte de algo muito maior. Você está em perigo. E precisa sair agora. O olhar dela falava do amor profundo, mas também do medo. Caio sentiu um nó na garganta enquanto tentava compreender a confusão. Ao mesmo tempo, a presença do pai ao seu lado se tornava uma âncora familiar em meio ao caos. Marta se aproximou, o rosto pálido, as mãos trêmulas. Caio, por favor. Nós precisamos de você para expor tudo o que está acontecendo. Como posso confiar em você agora? A frase soou como um grito na sua mente. Vocês me esconderam a verdade. Por que eu deveria acreditar que esse não é mais um plano? Lorena, com os olhos inundados de lágrimas, interveio. Caio, não fui eu quem organizou tudo isso. Eu estava tentando te proteger e me proteger. Calafrios correram pela espinha de Caio.
Ele olhou para todos eles e então viu os homens armados entrando, focados na busca pela verdade oculta. A tensão cortava o ar com um fio de faca. Agora, todos têm que se afastar. Um dos agentes gritou, sua expressão endurecida. O clima estava carregado, e a certeza de que o tempo estava se esgotando fez Caio sentir um aperto no peito. Ele precisava agir. Ele precisava decidir. Por que vocês não sabem ainda? Gritou uma voz do fundo. Um dos encapuzados, que havia corrido para o meio da confusão, agora se destacava, tentando expor sua verdade. A verdade é um jogo de mentiras. Estamos todos apenas seguindo as peças de um tabuleiro. Não é hora para jogos. O grito ecoou, e todos ficaram paralisados, até mesmo os homens armados. Caio percebeu que ali, naquele momento, a única saída era confrontar todo mundo e tudo que estava oculto. Eu quero saber tudo, ele disse, a voz subindo em intensidade. Eu não vou mais ser um peão nesse jogo. Se é para acabar com isso, vai ser aqui e agora. A sala pareceu respirar hesitante, à espera da próxima jogada. E quando os olhares se cruzaram, havia um entendimento silencioso de que a hora da verdade era mais necessária do que nunca. Mas o que mais estava escondido? O que mais Caio ainda não sabia? E ao olhar ao redor, uma sensação de força nova começou a emergir. Ele não estava sozinho. Aqueles que se aproximavam da verdade ao seu lado estavam prontos para lutar. A sala estava repleta de potencial, e cada um ali carregava suas próprias histórias, dores e expectativas. Em meio ao tumulto e aos sussurros, Caio começou a caminhar em direção à saída, determinado. A verdade seria revelada, e ele estava pronto para enfrentá-la. Afinal, se todas as vidas estavam entrelaçadas, ele não permitiria que a sombra do passado decidisse seu futuro. O jogo não tinha acabado. Ele apenas estava começando. E enquanto se preparava para dar o próximo passo, uma pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente havia trazido tudo isso à tona? A batalha pela verdade estava prestes a recomeçar. Antes de encerrar, deixo um aviso importante para você. Clique no botão de inscrição do canal agora. Você precisa se inscrever imediatamente para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Se você ficou curioso e tem ideias sobre o que vem a seguir, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.